paz do Senhor, igreja, vamos começar mais um culto. Amém. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer,
muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aleluia, glórias ao Senhor, aleluia. Como que está a sua alma? O louvor diz: aquieta minha alma, Senhor. Quando nós confiamos no Senhor, Ele aquieta sim a nossa alma, Ele conforta a nossa alma, Ele faz com que nós venhamos a viver em outro nível espiritual, né? Pode estar acontecendo o que for, o mundo pode estar de ponta cabeça, mas Deus está aquietando a alma daqueles que confiam nele, em nome de Jesus, amém? A paz do Senhor a todos os amados, né? Eu quero glorificar a vida das minhas filhas que estavam louvando aqui, da minha esposa que está no suporte aí, para que eu consiga estar aqui, né? Porque não é fácil, tem que ter todo um aparato aí, né? Todo um arranjo, mas nós conseguimos fazer a obra do Senhor dessa forma, amém? Meus amados, eu queria lembrar os meus amados de alguns recados da Igreja Nova Jerusalém. O primeiro recado é que
Domingo nós estaremos às 9 horas da manhã na rua Guaxupé 253, Vila Formosa. Pastor João vai estar ministrando a palavra. Tenho certeza que vai ser uma palavra poderosa ao seu coração, que o pastor João ultimamente está sendo instrumento afinadíssimo na mão do Senhor. Deus está usando ele grandiosamente para falar aos nossos corações, não é verdade? Então, às 9 horas da manhã, não perca, você é nosso convidado, e também estaremos através do Facebook também, ok? E no domingo também, às 19 horas, em Piracicaba, Benjamin Constant, se eu não me engano, 700, eu não lembro o número, Benjamin Constant. Depois o pastor Luiz vai colocar aí na descrição aí das mensagens. Então, meus amados, temos dois cultos no domingo. Esses dois cultos são presenciais e online também, ok? Outra dica é para que você que quer assistir os nossos cultos, quer assistir as nossas pregações da Igreja Nova Jerusalém, pode ir em qualquer instrumento de pesquisa das redes sociais, tanto Google, quanto Facebook, quanto YouTube, e digite lá, hashtag Culto ao Vivo Nova Jerusalém. Vai vir todos os cultos da Nova Jerusalém, e lá você fica na liberdade para escutar, para escolher qual culto você quer assistir. Talvez você não assistiu algum culto e quer ir lá fazer parte desse culto, fique à vontade, amém? Eu também gostaria de falar que nós estamos com o propósito de toda a ceia do Senhor, né? Estamos levando 1 quilo de alimento. Mas a ceia é só no segundo sábado do mês. Mas nós já estamos avisando desde agora, para que você não tenha desculpa de falar, eu esqueci. Todos os cultos, o pastor Érico vai estar lembrando você de que nós temos temos a ceia, e dessa ceia poderemos que nós venhamos a levar 1 quilo de alimento, ou mais, ou menos, você que escolhe, né? E então, meus amados, esses dois recados. Eu gostaria também de falar de dízimos e de ofertas também, que nós somos uma igreja que temos 3 localidades, né? Nós estamos em São Paulo, estamos em Piracicaba e também estamos em Laranjal Paulista. Então você que é membro da igreja, continue trazendo o seu dízimo, dando a sua oferta à igreja, né? Fazendo a transferência, depósito, ou vindo presencialmente aos cultos e fazendo a sua parte como membro da igreja, ok? E aqueles que não forem, e Deus colocar ao seu coração de nos fazer uma oferta, com certeza nós estaremos orando para que Deus abençoe você grandiosamente e venha fazer você uma pessoa próspera em todos os sentidos de sua vida, ok? Então, não esqueçam daqueles que são membros, o compromisso do dízimo e da oferta. E aqueles que não, se Deus tocar, nós estaremos agradecidos pela sua ajuda. Amém? Meus amados, vamos abrir nossas Bíblias no livro muito difícil de se achar da Bíblia, né? Que eu sempre falo essa brincadeira e ninguém gosta, mas é o livro de Gênesis, né? Então nós vamos hoje meditar no livro de Gênesis, capítulo 32, né? Eu já trouxe essa palavra, já preguei essa palavra em outra oportunidade, e Deus estava me incomodando durante esse dia todo. Eu estava trabalhando e estava pensando em algumas coisas, em algumas conversas que eu venho tendo com algumas pessoas, e Deus, ele veio me incomodando de trazer novamente essa mensagem, e eu acho que alguém está precisando ouvir, e se assim for, Deus vai encaminhar essa mensagem para que essa pessoa a escute, ou essas pessoas, né? Porque nós somos limitados, nós temos tantas dificuldades de falar algumas coisas, e Deus, quando você não consegue falar, Ele te dá estratégias diferentes, e é o que nós vamos aprender hoje na palavra do Senhor. Gênesis capítulo 32, a partir do verso 6,
Aquele que estiver com sua Bíblia em mãos, o seu tablet, celular, estiver na sua casa, escritório, ou estiver no carro, algum lugar que possa acompanhar, esteja à vontade. Gênesis 32, a partir do verso 6, a palavra do Senhor diz assim para nós: Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: Fomos ao teu irmão Esaú. Também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Então Jacó teve medo e se perturbou. Dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos. Pois disse: Se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de todas as fidelidades que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora sou dois bandos. Livrar-me das mãos de meus irmãos Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste: certamente eu te farei bens, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para o seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentos e 10 jumentinhos. Entregou-os às mãos dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse aos servos: passai adiante de mim, e deixai espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou ao primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar: de quem és, para onde vais, de quem são estes diante de ti? Responderás: são de teu servo Jacó, e presente que ele envia ao meu senhor Esaú. E eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos: falarei desta maneira a Esaú, falareis a esta maneira a Esaú, quando vós encontrardes com ele. Direi assim: eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque dizia contigo mesmo: eu o aplacarei com os presentes que me antecede, depois o virei. Porventura me aceitará a presença? Assim passou o presente para diante dele, e ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, nós oramos agradecendo, Senhor, ao Senhor pela palavra. Essa palavra poderosa que o Senhor colocou ao meu coração, Pai, com o intuito, Pai, de compartilhar com os meus irmãos, Pai. Senhor, eu não sei o que está por vir, Pai, mas o Senhor sabe o que vai sair da minha boca, Pai. E o que sair da minha boca, Pai, a vontade do meu coração é que encontre pessoas necessitadas por essa palavra, Pai. Desejosas, Pai, por escutar o que o Senhor tem para falar com elas, Deus. Deus, eu creio, Senhor, no seu movimento, eu creio na sua ação, Pai. Eu creio na tua benignidade, Senhor, em nome de Jesus, e sei que a tua vontade, Pai, é alcançar, Pai, todos aqueles que dão ouvido à tua palavra, Senhor.
para que haja mudança de vida, para que haja conversão, para que haja arrependimento, Senhor, e para que isso aconteça, Pai, nós temos que entender, Senhor, que o Senhor tem estratégia para essas coisas, Senhor. Eu oro e agradeço, Senhor, por todos aqueles que estão acompanhando esse vídeo neste momento, e todos aqueles que ainda irão assistir esse vídeo, Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus toque no profundo da tua alma, e faça com que você se entregue verdadeiramente a Deus, para que você enxergue o poder que Deus tem sobre a vida daqueles que dá liberdade, para que Ele venha operar milagres nas nossas vidas. E assim eu oro, em nome de Jesus, amém, e glórias ao Senhor, nosso Deus que está nos céus, aleluias. Meus amados, é uma palavra maravilhosa. É uma palavra de onde todos conhecem a história de Esaú e de Jacó. Nós conhecemos a história do nascimento desses dois irmãos, né? Onde Esaú nasceu primeiro e Jacó veio grudado ao seu calcanhar. E daí em diante, a vida desses dois irmãos foi de conflitos, foi de brigas, né? Porque Jacó, ele sempre quis ser o primeiro, ele sempre quis estar em destaque. Então Deus começou a trabalhar na vida dessa família, né? E começando a trabalhar, muitas vezes a gente não entende os propósitos de Deus, muitas vezes nós não entendemos o mover de Deus, e nós achamos que as coisas não vão dar certo. Parece que as coisas estão cada vez mais bagunçadas, cada vez mais desajeitadas, mas nessa situação nós podemos enxergar, e no final dessa ministração você vai entender que Deus, Ele tem tudo sob controle. Deus, ele tem todas as estratégias, Ele tem todas as vontades, os desejos e os propósitos nas mãos dEle, das nossas vidas. Então nós podemos entender que esses dois irmãos andaram em conflito por muito tempo, e até que chegou o momento que eles se separaram. Se separaram porque Jacó teve que sair fugido depois de ter aprontado, traído, né, roubado seu irmão, né, e mentido para o seu pai. Então ele teve que sair fugido dali. E dali em diante, Deus começou a estreitar o caminho de Jacó. Começou a colocar Jacó em caminhos estreitos, porque Deus tinha um propósito na vida dele. E assim como na minha vida, assim como na sua vida, meu amado, muitas vezes nós temos desejos de andar por caminhos tortos, caminhos que não são da vontade de Deus, mas Deus, Ele está por trás de todas as coisas. Então não tenha dúvida que Deus, uma hora Ele vai te pegar, uma hora Ele vai te laçar, uma hora Ele vai estreitar o caminho sobre você, diante de você, e não vai ter opção mais para onde você ir, e você vai ter que se entregar verdadeiramente a esse Deus maravilhoso. E é assim que eu quero falar para você. Assim foi na vida de Jacó. Jacó, ele, depois de ter aprontado todas essas coisas com a sua família, ele teve que sair, e aí ele passou por algumas humilhações, passou por algumas situações desagradáveis, né? E Deus sempre no controle dessa situação. E aí Deus foi colocando na vida de Jacó, ou no coração de Jacó, melhor dizendo, a vontade de ser uma pessoa melhor, a vontade de se redimir, de se arrepender de algumas coisas. E muitas vezes, meus amados, nós estamos dessa forma. Muitas vezes nós estamos passando por determinadas situações que nós fizemos, né? Ou atitude que nós tomamos, ou coisas que nós falamos. E Deus, Ele coloca através do Espírito Santo que está dentro de nós, para nos convencer das coisas certas e das coisas erradas. Veio o Espírito Santo nos mostrar que nós temos que tomar atitudes novas. Se nós queremos ser homens novos, mulheres novos, jovens novos, diferentes, diferenciados, nós temos que começar a tomar atitudes novas.
Então Deus veio moldando a vida de Jacó para que ele começasse a tomar atitudes novas. Isso aí não foi do dia para a noite. Muitas vezes nós queremos que as pessoas que estão ao nosso redor, ou as pessoas querem que nós mudamos as nossas vidas num estralar de dedo. Mas o mover de Deus não é dessa forma. Eu entendo que Deus ele gosta de trabalhar com tranquilidade. Deus ele gosta de trabalhar num tempo aonde ele não perca nenhuma oportunidade de mudar coisinhas pequenas, onde se fosse pelas nossas vontades de falar, olha, aquela pessoa eu quero que mude logo, e aquela pessoa de um dia para outro já muda do nosso jeito, certamente ia passar desapercebido coisas pequenas. Mas Deus ele trabalha nos detalhes, Deus ele trabalha nos pormenores. Então, meus amados, com toda certeza, Deus está de olho na minha e na sua vida, e Ele está estreitando os caminhos para que nós venhamos a endireitar nossas veredas, para que nós venhamos a ser pessoas melhores. E aí, nessa situação que nós lemos aqui, a passagem da Bíblia onde nós lemos no capítulo 32, versículo 6 até o capítulo 21, nós estamos vendo um homem aqui que pediu para que os seus servos fossem encontrar o seu irmão, onde ele fazia anos e anos que eles não se viam, não se encontravam. E o último encontro deles não foi muito agradável, porque ele teve que sair fugido da presença do seu irmão. E aí, meus amados, nós vemos aqui um homem tomando uma atitude que nem sempre é fácil de se tomar. De ir atrás de uma pessoa onde você cometeu um erro com essa pessoa, aonde você falhou com essa pessoa, ou aonde você denegriu essa pessoa, onde você cometeu algum mal para essa pessoa, e Deus, o Espírito Santo, coloca dentro do nosso coração, dentro do seu coração, a vontade de se retratar. E nem sempre é fácil de se retratar quando nós somos o errado. Nem sempre é fácil de você pedir perdão. A palavra-chave desta ministração hoje é o perdão. É estratégias para o perdão. É isso que eu quero falar, porque hoje o mundo está tão carregado de sentimentos que nós carregamos dentro de nós, meus amados. E esses sentimentos fazem com que que a gente venha a acumular uma bagagem tão grande, amarrado à nossa cintura, amarrado ao nosso corpo, que não deixa a gente seguir em frente. A gente fica patinando no mesmo lugar, como se estivesse correndo em cima do gelo, e não sai do lugar. Por quê? Porque nós estamos carregando um peso que não é mais nosso. E hoje eu venho falar para os meus amados irmãos o que Deus colocou no meu coração a respeito do perdão. O perdão, meus amados, não é relacionado, o perdão ele não é relacionado a uma terceira pessoa. O perdão que eu quero falar hoje, ele é relacionado a nós mesmos. A nós mesmos. Porque antes de você pedir perdão, você tem que ter acontecido algo dentro de você. Algo dentro de você tem que mudar para que você tenha coragem, que você tenha a vontade, o desejo de se consertar com a pessoa que um dia você fez algum mal. E Jacó aqui, ele estava nessa etapa da vida dele, ele estava nessa situação. Ele estava tentando se retratar com o seu irmão. Enviou os seus servos para falar para o seu irmão que ele estava indo ao seu encontro. E aí onde nós vemos os servos voltando e falando para Jacó: olha, Jacó, nós fomos até o seu irmão e demos o recado. E o seu irmão pediu para avisar que ele também está vindo ao seu encontro com mais 400 homens. Qual foi o primeiro pensamento de Jacó? Que o irmão dele estava vindo para destruir a vida dele, para cobrar aquela dívida do passado. Não é verdade? Então Jacó, nesse momento, ele falou que teve medo. Jacó, ele teve medo e já começou a orar ao Deus dos seus pais. Já começou a orar para Deus: Senhor, o Senhor falou para mim para que eu voltasse para a minha parentela.
que o Senhor ia praticar o bem na minha vida. E é justamente isso que eu quero falar para você hoje, meus amados. Que Deus, quando Ele coloca a vontade dentro de mim, dentro de você, de consertar uma situação do passado, Ele não só coloca essa vontade dentro de você, mas Ele te dá estratégias, Ele causa algo novo dentro de você, que faz você enxergar aquela situação de um modo novo, de um jeito espiritual. E esse jeito espiritual, Deus trabalha dessa forma, quando Ele começa a tratar com você, para que você venha se retratar, para que você se arrependa do que você fez, Deus também está trabalhando já no coração daquela pessoa que foi prejudicada. É assim que Deus trabalha. Por isso Deus falou para Jacó: Jacó, volte para sua parentela, e eu vou praticar o bem sobre a sua vida. Nada vai te acontecer. E é o que eu quero hoje passar para os meus irmãos, é justamente isso. Você que tem algo contra algum irmão, você que de repente praticou alguma falha com o seu irmão, Deus hoje está falando comigo e com você. É hora de se retratar, é hora de pedir perdão, é hora de ir até onde aconteceu aquela situação, porque Jacó estava voltando para sua parentela. É hora de você voltar até onde aconteceu o erro e consertar esse erro da raiz. E não tenha medo, porque se é Deus que está colocando, se Deus está falando com você hoje, se Deus está usando a minha vida para falar isso com você hoje, pode ter certeza que Deus, Ele já foi lá e já cuidou dessa situação. Ele já cuidou da terceira pessoa. Ele já cuidou daquela situação, aonde está a raiz desse mal. Porque Deus, Ele quer dar caminhos novos para nós, Ele quer dar vida e vida em abundância para nós, Ele quer que nós venhamos a viver em paz. E a palavra do Senhor diz que Ele veio, que Jesus veio para dar a paz, mas não a paz que o mundo nos fornece, mas sim a paz verdadeira, que vem do Espírito, que vem dos céus, que vem do Espírito Santo. Mas para que eu e você tenha essa paz, nós temos que estar com a nossa vida em integridade. Nós temos que estar com a nossa vida nos caminhos do Senhor. Você não pode ter nada que te desabone, para que as pessoas amanhã não venham apontar o dedo para você. Então o que eu quero falar para você, meus amados, que o perdão começa dentro de você. O perdão, ele não começa quando você vai na pessoa e profere a palavra de perdão para aquela pessoa. Não, o perdão começa quando Deus, o Espírito Santo, começa a trabalhar algo dentro de você. E esse algo faz com que você comece a tomar atitudes para que se providencie um cenário, para que se providencie uma situação, para que você conserte a situação que aconteceu no passado. Então certamente Deus já está trabalhando nisso. Certamente Deus já está movendo as montanhas, está movendo o sobrenatural. Certamente Deus, Ele está, da mesma forma que Ele está trabalhando, Ele está usando a minha vida para falar com você hoje a respeito de estratégias para pedir o perdão. Deus também já está trabalhando na outra pessoa, para ela liberar o perdão para você também. Mas não se preocupe com a terceira pessoa, porque essa parte é com Deus. Você tem que se preocupar com você. Você tem que estar preparado para pedir perdão. E quando nós vamos pedir perdão, meus amados, nós temos que estar aberto às vontades de Deus. Nós temos que estar com o amor de Deus dentro do nosso coração. Por quê? Porque nós temos que olhar para as pessoas, para as outras pessoas com que nós prejudicamos, ou nem sempre você foi o culpado, mas você acha que uma atitude de reconciliamento vai fazer bem para a sua vida daqui para frente. Então Deus já está trabalhando isso dentro de você, e é essa liberdade que você tem que continuar a dar para Deus, é essa liberdade que você tem que continuar a dar para o Espírito Santo, para Ele continuar a falar com você, para Ele continuar a agir dentro de você, para que você não tenha medo do que as pessoas vão pensar de você, para que você, quando for pedir perdão, para que você for conversar
pensar sobre aquela situação do passado, você não se importar com o que vão falar de você. Ah, mas você era assim, é assado assim. Não se preocupe, preocupe somente com o que Deus pensa de você. Preocupe somente com o que Deus está colocando dentro do seu coração. Preocupe somente com o que o homem e a mulher que Deus está moldando hoje, porque é uma pessoa de bem, é uma pessoa que está preocupada em fazer o bem, em consertar os seus erros, seja lá qual for a situação. E Deus hoje Ele está falando para mim e para você, meus amados, para mim e para você, que não tema, não tenha medo, porque Ele está envolvido na sua vida, Ele está junto com você nessa caminhada, assim como Ele estava com Jacó. E aí Jacó, ele escutando os seus servos falar que o irmão dele estava vindo ao seu encontro com 400 homens, ele ficou com medo, orou a Deus. E é justamente o que nós precisamos fazer, porque quando nós olhamos para uma situação do passado nossa, muitas vezes nós temos medo de voltar lá para resolver. Mas se você orar a Deus, Deus vai colocar coragem, vai te dar estratégias para que você volte lá sem causar danos maiores. Deus hoje está trabalhando sobre o perdão, está trabalhando sobre dentro de você, no íntimo do seu coração. Estava conversando com um amigo meu esses dias, e ele falou que teve uma experiência com Deus que levou ele lá quando ele tinha 15 anos, ele tem a mesma idade que eu, e ele falou, pastor, eu tive uma experiência que me levou a lembrar de algo lá do meu 15 anos, coisas que, e ele falou, olha, o caminho se estreitou, Deus ele me pegou, e eu adorei quando ele falou isso, porque eu falei para ele, meu irmão, você já é do bem, você já pratica o bem, você já é uma pessoa que faz o bem sem olhar a quem. Não há dificuldade para que você se entregue a Deus, a Jesus, para que Ele conduza a sua vida daqui para frente. E é justamente isso que eu falo para nós. Muitas vezes nós temos que deixar Deus fazer com que nós venhamos a lembrar de situações que nos machucou, situação que foi desagradável às nossas vidas, para que hoje nós venhamos a ter coragem para tomar decisões para mudar aquelas situações, para que o nosso futuro seja nas mãos do Senhor, para que a nossa vida esteja nas mãos do Senhor. E aí Jacó, ele começou a ter estratégias que Deus foi dando para ele. Ele começou a separar o rebanho dele. Ele começou a separar presentes para dar para o seu irmão, para agradar o seu irmão. E a estratégia que ele falou, olha, vamos dividir o rebanho, porque se por acaso o meu irmão vir e ferir um rebanho, o outro rebanho vai estar a salvo, vai dar tempo de fugir e todas essas coisas. Mas Jacó, ele não entendia. Será que ele não ouviu Deus falando para ele que ele podia voltar, que Deus estava com ele? Será que ele se esqueceu da palavra que Deus falou para ele? Que aqui no versículo 11, falando assim, livrar-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E dissesse, certamente eu te farei bem e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não te pode contar. Será que ele estava esquecendo que Deus tinha prometido para ele que ia proteger ele e a sua descendência? Será que você está se esquecendo que Deus já falou com você outrora sobre a sua vida nas mãos dele? Que ele quer te usar? Que ele vai te usar? Você está se esquecendo disso? Então não tenha medo do que você tem que fazer para estar na vontade de Deus, para ser o centro da vontade de Deus. Não tenha medo, se entregue verdadeiramente.
Deus hoje, Ele está pedindo para que você se abra verdadeiramente para as vontades dEle. Ele está querendo ir lá onde existe uma ferida, aonde existe um trauma, aonde existe uma lembrança, aonde existe uma situação que você não deseja mexer. Mas Deus hoje está falando, eu preciso mexer. Eu preciso colocar as mãos, porque muitas coisas nas nossas vidas, meus amados, nós não conseguimos curar, nós não conseguimos esquecer. Mas Deus, Ele coloca o dedo na ferida. Mas quando Ele coloca o dedo na ferida, Ele também cura a ferida. Então não tenha medo de se entregar verdadeiramente para Deus. E Jacó, ele estava nessa situação, e quando ele teve toda essa estratégia, que ele se entregou verdadeiramente, que ele entendeu que não tinha mais para onde ele correr, ele mandou os seus servos, e a palavra fala que ele ficou no acampamento. E quando ele ficou no acampamento, meus amados, aqui eu quero trazer para o lado espiritual, quando você fica isolado para que Deus tenha oportunidade de falar com você, oh meus amados, não tem como não passar, ter experiências maravilhosas. Esse meu amigo falou para mim, pastor, eu tive uma experiência surreal com Deus. Por quê? Porque ele se isolou, porque ele deu liberdade para Deus chegar até ele. E aqui Jacó fez a mesma coisa, mandou o seu rebanho para frente, os seus servos para frente, e ficou no acampamento. E essa noite a palavra do Senhor falou nos versículos que vão adiante. A palavra fala que nesta noite que ele ficou no acampamento, Jacó brigou com um anjo de Deus. Houve uma briga espiritual ali. E nessa briga, ele agarrado com o anjo agarrado com ele, e chegou um determinado momento daquela madrugada que já estava para amanhecer o dia, e o anjo falou para Jacó, me larga, eu preciso ir embora, eu preciso voltar para o pai. E Jacó falou, não, eu não te largo antes de você me abençoar, eu não te largo antes de você derramar as bênçãos do Senhor sobre mim. É isso que Deus está querendo escutar de você, meu amado, é essa atitude que Deus quer ter sobre a sua vida, quer que você brigue espiritualmente pelos seus direitos espirituais. É isso que Deus está esperando de mim, de você, que você venha que você venha a brigar, que você venha a pedir, a clamar ao Senhor, Senhor, eu não te largo, Senhor, eu não largo das suas asas, eu não largo do seu coração, sem antes o Senhor me abençoar. É isso que Jacó estava falando para o anjo falando, me larga, eu preciso voltar, já está amanhecendo o dia. E Jacó falou, não te largo, antes que a bênção do Senhor caia sobre a minha vida. E muitas vezes é isso que nós estamos precisando, meu amado. Nós estamos precisando tomar atitudes, nós estamos precisando lutar pelos nossos direitos espirituais. Como que você está hoje? Será que você não está acomodado demais? Será que você não está vendo as coisas acontecer? Você às vezes está colocando pedras sobre os problemas. Será que o seu passado não te perturba quando você vai dormir, mas no outro dia quando você acorda, você fala, normal, vou levar mais um dia, empurrar com a barriga mais um pouquinho. Será que você não está assim, meu amado? Hoje Deus está falando para mim e para você, saia da sua zona de conforto, comece a lutar, comece a pelejar, comece a cobrar os seus direitos espirituais, para que Deus venha derramar as bênçãos sobre a tua vida em nome de Jesus. E aí, meus amados, quando Deus entende que um filho dele, que um servo dele, que um amado dele está querendo ser abençoado, desejando ser abençoado, ao ponto de brigar com um anjo, oh meus amados, Deus começa a derramar bênçãos, Deus começa a abrir caminhos, Deus começa a colocar estratégias novas, Deus começa a direcionar o caminho, e Deus começa a colocar situações novas na frente daquele que está nos mandamentos do Senhor.
E aí, meus amados, nós podemos ler no capítulo 33. Capítulo 33 vai falar de uma situação que muitas vezes nós não temos coragem de falar, de pedir o perdão com palavras. Muitas vezes nós estamos tão amedrontados, muitas vezes nós estamos tão acuados pelaquela situação que se passou, mesmo sabendo que Deus já está trabalhando lá, mesmo sabendo que Deus já trabalhou naquela situação, muitas vezes nós estamos tão acuados, porque nós não sabemos a atitude que a outra pessoa vai tomar, que nós temos medo de falar, me perdoa. Nós temos medo de chegar perto da pessoa para pedir perdão. E é justamente isso que eu quero falar, que é o que Deus colocou ao meu coração hoje para ensinar aos meus irmãos. Que muitas vezes a palavra perdão, ela pode ser substituída por um gesto. É justamente isso que você escutou, meu amado. A palavra perdão pode ser substituída por um gesto. Vamos ler um pedaço do capítulo 33. Diz assim, no capítulo 33, do versículo 4 em diante, diz assim: Então Esaú correu ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e lhe beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse: Quem são esses contigo? Respondeu-lhe Jacó: Os filhos com que Deus agraciou a teu servo. Meus amados, muitas vezes nós temos medo de falar o perdão, de pedir o perdão, mas Deus hoje está dando estratégias para mim e para você. Deus está falando, se você hoje está com medo, tem vergonha de pedir perdão, dê um abraço, dê um beijo, abraça a pessoa como aquele abraço de amor. Entregue-se num abraço, entregue-se em um beijo, para que a pessoa sinta que naquele gesto que muitas vezes você não está conseguindo colocar da boca para fora, daquele gesto você está colocando para fora todo o seu sentimento, toda a tua vontade de pedir perdão, todo o teu arrependimento por uma situação que foi causada no passado e que você tem desejo de consertar hoje para viver bem daqui em diante com Deus e também com esta pessoa. A vida a história do filho pródigo foi assim. Ele saiu, gastou todo o dinheiro do pai dele, se arrependeu, voltou para pedir perdão para o pai. E foi recebido com um forte abraço, com um beijo. Muitas vezes é isso que nós estamos precisando, meus amados. Abraçar mais, beijar mais. Deixar com que o seu corpo expresse os sentimentos que está dentro de você. Hoje o mundo está muito frio. A palavra diz que muitos se esfriarão, mas eu venho trazer isso para nós, para as nossas vidas como seres humanos. Nós estamos frios, não abraçamos mais. Mas tem a pandemia, tem não sei o que lá. Meus amados, eu espero que você esteja entendendo tudo o que eu estou falando aqui. Espero que não precise estar desenhando aqui o que eu estou falando para você. Quando eu falo de abraço, quando eu falo de beijo, eu estou falando espiritualmente. Eu estou falando que você, quando é um filho de Deus, quando você tem a presença de Deus sobre a tua vida, meus amados, vale tudo para consertar um erro, vale de tudo para que você se arrependa e você comece a andar pelos caminhos que Deus quer que você ande. Então eu espero que você esteja entendendo o que eu estou falando para você aqui. Eu espero que você esteja entendendo o que Deus está querendo falar com você hoje. Você talvez até agora veio caminhando por caminhos tortuosos. Muitas vezes você veio desagradando pessoas,
Muitas vezes você veio fazendo pessoas chorar. Muitas vezes você veio fazer pessoas a não olhar mais para você com um olhar de admiração. Muitas vezes você vem fazendo com que as pessoas se desviem do caminho que você está andando. E hoje Deus está falando para mim, para você aqui, ó. Ele está falando: olha, endireite as suas veredas, comece a abraçar, comece a beijar, comece a pedir perdão, porque eu quero colocar diante de você pessoas para se retratar também com você. Então, para que você venha pedir perdão, você também tem que estar pronto para liberar o perdão em nome de Jesus. Você tem que estar preparado por Deus. Você tem que estar como Jacó aqui, ó, pronto para lutar pelos seus direitos espirituais, pronto para viver uma vida nova. Jacó, ele determinou, ele teve medo, mas ele não parou. Ele ficou constrangido, mas ele teve estratégia de colocar um bando em cada canto, de enviar presentes. Ele teve a oportunidade de lutar espiritualmente. E você, o que você está fazendo da sua vida? Como que você está agindo? Eu não tenho nomes para citar, porque não tem como. Mas o que eu quero falar para você aqui, meus amados, é que você olhe para a sua própria vida. E de repente, ao seu lado, dentro da sua casa, no seu trabalho, tem pessoas que você precisa dar um abraço. Tem pessoas que você precisa pedir perdão. Tem pessoas que você precisa dar um beijo. E eu vou te falar uma coisa: não espere que o abraço, o beijo e o pedir perdão venha a ser igual nessa situação de Jacó e Esaú, não. Porque muitas vezes não é de bate-pronto que vai ser liberado o perdão pela outra pessoa. Mas você fez a sua parte. Você tomou a atitude correta. Você está sendo direcionado pelo Espírito Santo. Daí em diante você está com o caminho livre. Espiritualmente você está livre para que Deus abra as portas para você. Você está livre para falar igual o meu amigo falou para mim, para viver o sobrenatural com Deus, o surreal com Deus. Então, para isso, meus amados, tem que começar aqui dentro, como eu falei. Jacó foi preparado por Deus por anos para que ele tivesse a vontade de se arrepender e pedir perdão para o irmão, abraçar o irmão, beijar o irmão. E Deus começou a abençoar os dois. Deus começou a tratar da amizade, do carinho dos dois, do amor dos dois. É assim que Deus quer fazer com você. Não tenha medo de ir até a outra pessoa e dar um abraço forte. Às vezes não precisa falar nada, meu amado. Às vezes não precisa falar um A. Só dá um abraço, só bem forte, sabe? Aquele abraço gostoso. E de repente as lágrimas vão falar. E deixe esse abraço falar por si mesmo. É isso que eu queria falar para você. Não se importe com o que as pessoas estão dizendo de você. Se importe com o que Deus está colocando dentro de você para amanhã você ser uma pessoa melhor. Isso é o perdão. O perdão começa aqui dentro. O perdão começa a nós tendo atitudes melhores. Começa a eu e você sendo pessoas melhores. O perdão não começa lá fora. O perdão não começa quando nós vamos até a outra pessoa e pedimos. O perdão começa quando nós começamos a ser uma pessoa melhor. Quando nós começamos a olhar para dentro de nós mesmos e olhar para o céu e entender o que Deus está vendo em você. Então você que hoje escutou essa palavra, eu peço para que você ore a Deus, assim como Jacó fez, ao Deus dos pais dele, de Isaac e de Jacó. Eu peço que você
venha a entender que Deus está querendo conduzir o seu povo a uma nação de amor, a uma nação de perdão, a uma nação que nós devíamos ser igual criança. Ah, mas fez há 50 anos, há 10 anos atrás, até hoje eu tenho mágoa. Oh, meu amado, se liberta disso, vamos para frente. Deus tem coisas novas para você, tem caminhos novos para você, e você está apegado a coisas de 10 anos, 15 anos, 20 anos. A pessoa às vezes nem lembra mais que você existe, e você está apegado nessa situação. Se liberta. Se tiver a oportunidade de abraçar, abraça. Se tiver a oportunidade de beijar, beija. Se tiver a oportunidade de falar perdão, perdoa. Perdão. Mas se não tiver, siga em frente. Siga em frente. Esta palavra que eu gostaria de compartilhar com meus irmãos hoje. Porque isso Deus colocou ao meu coração. Que o perdão ele começa aqui dentro. Quando ele sai da minha boca, é porque já moveu o surreal aqui dentro. Já moveu o sobrenatural dentro de mim. Já mudou a minha pessoa. Então, meus amados, deixe Deus mudar você. Para que quando o perdão sair da sua boca, ele sair verdadeiro. Ele sair com o amor de Deus. E aí, na outra parte que vai receber, não vai ter barreiras. Aprenda com a palavra do Senhor. É isso que eu gostaria de compartilhar com meus irmãos. Que o mundo hoje está precisando de abraçar, está precisando beijar, está precisando pedir perdão. O mundo está carente dessas coisas. Se você não tem coragem de falar, faça, abrace, beije, mas deixe o sentimento e ser externado. Deixe o sentimento sair para fora. Deixe as outras pessoas sentir que você é uma pessoa nova, que você está transformado em nome de Jesus. Por isso eu quero orar pela sua vida, quero orar pelos enfermos, quero orar pelas aquelas pessoas que têm dificuldade de pedir perdão, quero orar pelas aquelas pessoas que têm dificuldade de liberar o perdão, quero orar pelas aquelas pessoas que têm dificuldade de abraçar, de beijar, de falar eu te amo, quero orar pelas aquelas pessoas que têm dificuldade de se entregar para Deus, para que Deus mude verdadeiramente a vida dela, para que ela venha a ser uma pessoa nova. Quero orar pelas aquelas pessoas que têm coisas amarradas lá no passado e Deus está falando, estou cortando a corda hoje, é daqui para frente. Deus, Ele está cortando a corda dos pecados, das coisas ruins, e está dando novos caminhos para mim e para você. Ele quer uma nova criatura. Ele fala na palavra dele que aquele que está em Cristo, nova criatura será. Eis que se faz tudo novo. É isso que Deus quer fazer na sua vida, tudo novo. Então vamos orar a esse Deus maravilhoso. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, Senhor, para que o Senhor, Pai, através dessa palavra, venha mover o sobrenatural dentro de nós, Pai. Que nós venhamos a ser tocados por essa palavra, que nós venhamos a ser moldados por essa palavra, Senhor. E que não haja resistência, Senhor, que não haja dificuldade para que nós venhamos a entender a Tua vontade, Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus que eu peço, Pai, que o Senhor adentre os hospitais, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Venha curar, Pai, a alma, Senhor, em nome de Jesus. Venha curar o físico também, Senhor. Venha entrar nas cadeias, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Venha tirar, Pai, aquelas pessoas do cárcere espiritual, Senhor. Venha trazer liberdade espiritual para aquelas pessoas, Pai. Venha ensinar, Pai, a humildade de pedir perdão, Pai. Venha ensinar a humildade de liberar perdão, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos ser pessoas melhores, Pai, pessoas humildes, Pai,
pessoas, Senhor, que venhamos a olhar para as outras pessoas e enxergar a Tua bondade dentro delas, que os nossos olhos, Pai, venham enxergar coisas boas, porque o nosso coração está cheio da Tua vontade e do Teu amor, Senhor. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, eu oro, Pai, pela vida da Maria Lúcia, Pai, oro pela vida da Ana, Senhor, da Marilice, Senhor, em nome de Jesus, oro pela vida da minha sogra, Senhor, do meu sogro, da minha cunhada, Senhor, que vão fazer uma viagem de volta para casa, Senhor, que o Senhor venha, Pai, cuidar dessa viagem em nome de Jesus, Pai. Senhor Deus, eu oro, Senhor, em nome de Jesus, Pai, por todas aquelas pessoas, Pai, que estão passando por dificuldades espirituais, Pai, que o Senhor venha, Pai, firmar os pensamentos dessa pessoa na Tua palavra, Senhor. Eu oro para aquelas pessoas que estão passando por situação financeira de dificuldade, Senhor, que o Senhor venha, Pai, a sustentar essas pessoas, Pai, dar estratégias para elas, Senhor, aquelas pessoas que perdeu o emprego, Senhor, em nome de Jesus, e não está enxergando novas oportunidades, Pai, que o Senhor venha abrir os olhos, Pai, que o Senhor venha abrir caminhos novos, Senhor, que o Senhor venha colocar portas novas diante dessas pessoas, Senhor, que haja oportunidade para que essas pessoas enxerguem a Tua presença em todas as situações, Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, para que o Senhor venha abençoar todas as igrejas, Pai, todos os ministérios, Senhor, que proferem a Tua palavra, Senhor, que pregam a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar os pastores, presbíteros, diáconos, membros, Senhor, que o Senhor venha abençoar, Pai, todos os líderes, Senhor, das suas igrejas com que o Senhor consagrou, Senhor. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, Pai, para que o Senhor venha com o seu poder e com a sua graça sobre o Teu povo, sobre a Tua nação, Senhor, sobre o nosso presidente, sobre o nosso prefeito, sobre os nossos governadores, Pai, que o Senhor venha abençoar a todos, Pai, que o Senhor venha ensinar a humildade a esses homens, Senhor, que o Senhor venha, Pai, abençoar a vida deles, Pai, para que eles aprendam, Pai, em nome de Jesus, com o Teu poder, com a Tua graça, com o Espírito Santo, a conduzir uma nação, Pai, de forma diferente, Deus. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, eu oro e agradeço, Senhor, por todas as oportunidades que o Senhor tem me dado, Senhor, de estar na Tua presença, falando da Tua palavra, falando do Teu grande amor, Senhor. Eu oro e agradeço, Pai, por todas as pessoas, Senhor, em nome de Jesus, que têm se entregado, Pai, a Ti, Senhor. As pessoas, Senhor, que uma outra hora estavam afastados de Ti, Pai, e hoje estão voltando aos Seus átrios, Senhor. Eu oro, Senhor, e agradeço, Senhor, em nome de Jesus, Pai, pelas pessoas que entregaram as suas vidas, Pai, ao batismo, Senhor, que fizeram, Pai, opções de mudanças verdadeiras, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro e agradeço, Senhor, aquelas pessoas, Senhor, em nome de Jesus, que saem para evangelizar, Senhor. Eu oro e agradeço, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, e dê estratégia, Senhor, para aquelas pessoas, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que são missionários, Senhor. Oh Deus Todo-Poderoso, Senhor, que o Senhor venha abençoar, Pai, a vida daquelas pessoas que são agraciadas com o Teu poder, Pai, que são, Pai, beneficiadas pelas condições, Senhor, de poder ajudar, Senhor. Eu oro e agradeço, Pai, por todos os lares, todas as famílias, Senhor, todos os casais, todos os pais, todos os filhos, Senhor, que o Senhor venha, Pai, edificar lares, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar marido e esposa, Senhor, que o Senhor venha trazer união verdadeira e espiritual, que não haja julgo desigual dentro das casas, Senhor, que o marido venha aprender a pedir perdão para a esposa, e a esposa venha aprender a pedir perdão para o marido, e ambos venham aprender a liberar perdão, Senhor, que esses maridos e esposas aprendam a se abraçar mais, a se beijar mais, Pai, que os filhos estejam envolvidos nessa coluna de amor, Senhor. Oh Deus Todo-Poderoso, que o Senhor venha abençoar os lares, Deus, que o Senhor venha trazer os seus filhos de volta às suas casas, a sua casa, Senhor, que aqueles filhos, Pai, que estão afastados, Pai, que estão em dúvida, Senhor, em nome de Jesus, que volte aos seus átrios, Senhor, que o Senhor derrama amor sobre aqueles que estão em dúvida, Deus, Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, que essas lágrimas, Pai, que talvez esteja saindo hoje, agora, nesse momento, dos olhos, Pai, daquele seu filho que está arrependido, Senhor, que venha ser colhido, Senhor, pela Tua graça, Senhor, que o Senhor venha acalentar os corações, que o Senhor venha
confortar os corações, Pai. Que o Senhor venha falar no íntimo, Pai, com aqueles filhos que te amam, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, em todos os tempos, Senhor, para aqueles que perderam seus entes queridos, Pai. Perderam suas mães, perderam seus pais, perderam seus filhos, irmãos. Pai, que o Senhor venha abençoar a alma, Pai, trazer a paz que excede todo entendimento, Senhor, em nome de Jesus, Pai, para que as pessoas comecem a olhar para o local novo que o Senhor tem preparado para essas pessoas, oportunidades novas, Senhor, em nome de Jesus, que nós venhamos a agradecer pelos momentos, pelos dias, pelos anos, pelos tempos que nós passamos com os nossos entes queridos, Senhor, em nome de Jesus. Mas hoje o Senhor tem coisas maravilhosas preparadas para nós. E hoje eu oro pela tua vida. Eu oro agradecendo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito sobre nossas vidas, Pai. Porque o Senhor vem cuidando do seu povo, Senhor. Então, Pai, que essa palavra venha ser cravada aos corações daquele, Pai, que não tem a coragem de pedir perdão, mas pode ter sim a coragem de abraçar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu tenho certeza que Deus falou com você, porque Ele vem falando comigo a respeito disso. Então abra o seu coração para as novidades de Deus. Esteja junto e misturado com Deus. Nós te esperamos no domingo às 9 horas da manhã. Te esperamos, tá? Estou falando com você. Nós te esperamos domingo às 9 horas da manhã na rua Guaxupé 253, Vila Formosa, no culto às 9 horas da manhã, tá? Então, que você seja abençoado em todo o tempo, que a sua casa seja abençoada em todo o tempo e que você entenda os propósitos de Deus, as estratégias de Deus em sua vida. Ok, meus amados? Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Eu gostaria que você levantasse suas mãos a título de recebimento, que eu quero abençoar a sua vida com a bênção apostólica. Oh Deus Todo-Poderoso, que o Senhor nosso Deus levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Que as doces consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre ti, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho. Que o amor e a presença de Jesus Cristo esteja sempre diante de ti e te faça um homem abençoado, uma mulher abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glórias a Deus e até o próximo culto. Te espero lá, hein? Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Tchau, tchau.